Eu sou a Luca e hoje no Cada Caso um Caos a gente vai falar de um dos maiores compositores do rock dos anos 60, que é o Brian Wilson, o cara dos Beach Boys, né? O negócio é pesado, então se prepara aí, ou se você não estiver no clima, melhor nem assistir. Dando uma geral, o Brian Wilson teve uma infância dificílima, né? O pai, o Murray Wilson, era extremamente autoritário, agressivo, dava umas porradas nele, batia com chicote. Era mega psico, assim. Diz que ele tomou tanta porrada que perdeu a audição do lado direito. O Murray usava um olho de vidro e ele tirava o olho e obrigava os filhos a ficarem olhando o buraco da órbita dentro do olho do cabrunco ali, sabe? E olha que desgramado. Ele cortou o cabelo do filho enquanto estava dormindo, vendeu a prancha de surf, trancava ele no quarto direto, proibia de usar telefone, dava restos de comida, enfim, surreal. O pai, super dominador, né, também era músico frustrado, né, e pior ainda, foi empresário dos Beach Boys, que era composto pelos 3 filhos, o Brian, o Dennis e o Carl Wilson. Também tinha o sobrinho, o Mike Love, e o amigo Al Jardine. Muita gente que trabalhou com ele dizia que o Murray Wilson era super gentil e tal, mas enfim, já vi de perto gente que era mega agressiva e na frente dos outros um lorde, então eu acredito na versão dos filhos. Quando a banda já tinha um certo nome, eles entraram em estúdio para gravar I Get Around, que é esse som. Nessa gravina, o Brian, que já era famoso, demitiu o pai justamente por, segundo ele, ser muito autoritário. Gente fina, como sempre, né? O pai vendeu todos os direitos autorais da banda por um preço ridículo. No fim, o pai morreu de ataque cardíaco aos 55 anos em 1973. Ainda nas perdas familiares, em 83, o irmão, Dennis Wilson, o único que sabia pegar onda, morreu afogado. Em fevereiro de 98, outro irmão, o Carl Wilson, morreu de câncer, isso 2 meses depois do infarto fatal da mãe. Tenso. O Brian teve depressão, chegou a pesar mais de 150 quilos, ficou péssimo, usou droga pra caramba e foi diagnosticado com esquizofrenia. Os amigos próximos falaram que ele virou um zumbi, sempre atormentado por vozes na cabeça que falavam para ele se matar, que era porque ele andava com um aparelho que mandava nele, né? Vai saber se isso inconscientemente era uma falta das ordens do pai. E esse aparelho ficava dizendo qual a hora certa para caminhar, para chamar o elevador, apertar o botão, não dar certo e outras coisas básicas do dia a dia, enfim. Nos shows, um teleprompter mostrava as letras das suas músicas e tinha até uma marcação que mostrava ali onde ele tinha que ficar para receber o abraço dos caras da banda no final do show. Ele confessa que ainda ouve vozes na sua mente, nunca escondeu esse problema, fala abertamente que foi um homem doente, deprimido, paranoico, obeso, cheio de medos, inseguranças. E só para lembrar, alguns dos sucessos dele, ó, são esses aqui. Se liga na carreira do cara. Ele estava fazendo até ontem vários shows solo, né? Infelizmente ele teve que dar um tempo em junho desse ano, precisou parar por problemas de saúde mental e falou que era por causa da esquizofrenia. Ele disse o seguinte, ó, quer ver? Eu vou falar exatamente o que ele falou. Não é segredo que eu tenha vivido com problemas mentais por muitas décadas. Houve períodos em que eu era insuportável, mas com médicos e remédios eu tenho vivido uma vida maravilhosa, saudável e produtiva com a ajuda da minha família, amigos e fãs que me ajudaram nessa jornada. Agora tenho lutado contra as coisas da minha cabeça e dito coisas que não queria dizer. E não sei o porquê. É algo com o qual nunca tive que lidar antes e não consigo entender isso nesse momento. Mas enfim, o que é esquizofrenia? Tem tratamento? Para responder isso, vamos ouvir o psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, gente finíssima, Mário Sérgio Picorelli. E aí, Mário Sérgio Picorelli, conta pra gente. Luca, um grande beijo para você e para esse pessoal lindo que te acompanha. Meu, que história é essa do Brian Wilson? Não, estou chocado. Quanto sofrimento! E é justamente pelo sofrimento que eu vou tentar costurar e amarrar a esquizofrenia. A esquizofrenia e a paranoia são 2 tipos de funcionamento mental psicótico, que é quando a relação
com o mundo externo e com o mundo interno ficam altamente comprometidos e distorcidos, pondo em cena alucinações e delírios, como é o caso do Brian. No último programa sobre o Anthony Kiedis, a gente viu o quanto a chegada de um bebê pode desorganizar a cabecinha dos pais. E isso redunda em rejeição ao bebê. Lembra do bebê demônio? Pois é. A rejeição da mãe e do pai, venha ela de que forma venha, aberta ou camuflada, com maus tratos ou com tortura psicológica, como é o caso do Brian, geram muito sofrimento no bebê ou na criança muito pequena, porque ela não consegue decodificar a causa. Pierre Lanier, a grande psicanalista, vai entender que nas psicoses, o bebê e a criança muito pequena foi periodicamente exposta ao que ela chama de excesso de sofrimento, e que devido à sua imaturidade, esses seres não poderão processar o sofrimento advindo da rejeição ou de alguma doença dolorosa. A única maneira possível do bebê ou da criança processar o sofrimento, seja ele qual for, é a presença de um mediador, uma boa mãe que, por exemplo, filtre, processe para o bebê ou para a criança pequena o sofrimento, aplacando esse sofrimento para ele. Agora, se não houver essa mediação, e se o sofrimento for periódico, constante, fica muito difícil a instalação de coisas boas dentro do bebê, ou objetos bons, como a gente chama em psicanálise. Assim, as alucinações e os delírios se tornam maneiras capengas do ego dar um sentido possível a um sofrimento impossível de ter sido processado. Sim, Luca, existe tratamento para psicóticos. É uma ação conjunta de psiquiatras e psicoterapeutas especializados. Luca, um beijão pessoal e um Feliz Natal! Beijos! Valeu, Mário Sérgio querido, sempre aí com suas ótimas colocações. E você que está assistindo, aquele nosso esquema, manda aí a sua sugestão, quem você gostaria de saber mais sobre o que passava pela cabeça do seu artista preferido. Escreve aí pra gente, curte, compartilha e Jingle Bells!